Hoje eu quero ser bem realista, para que você entenda que o que eu vou dizer aqui hoje é o que está acontecendo na real mesmo, sem dúvida alguma. E, diante do que está acontecendo, nem você, nem eu podemos ficar de braços cruzados, passivos, olhando tudo como se fosse normal. Coisa que não é. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitos estão pervertendo o Evangelho de Cristo. E isso está acontecendo dentro dos templos construídos por muçulmanas, que hoje são as denominações. É a partir dali que o Evangelho está sendo pervertido. Inclusive por pastores, bispos e apóstolos, que infelizmente estão caindo nesse erro. Erro que você e eu não podemos praticar, nem concordar, nem aprovar, nem consentir. Em tempo algum. É errado de nossa parte. É errado mesmo. Então, esse erro não pode continuar em nossa consciência. Devemos retornar à sensatez e nos purificarmos desse erro agora. Imediatamente. Porque se continuarmos vivendo, tolerando de boa mente que o Evangelho está sendo pervertido, a igreja toda vai estar se auto-arruinando, se autodestruindo de dentro para fora. Então, não podemos deixar isso acontecer. O Senhor Jesus não quer que isso aconteça, em tempo algum. Mas Ele espera que você e eu mas Ele quer que você e eu possamos tomar uma atitude de mudar o que está acontecendo hoje. Porque é gravíssimo demais. Perverter o Evangelho na igreja é um perigo espiritual gravíssimo, que as pessoas ainda não acordaram, não se deram conta ainda. Não caíram nessa real, não caíram em si ainda de que isso é algo muito mal. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. E com essa compreensão, devemos fazer algo para mudar a situação. E a melhor coisa a se fazer é voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Para que assim possamos viver com uma simplicidade e pureza devidas a Cristo. Para que assim possamos viver para o inteiro agrado dele. Porque tanto você como eu devemos viver hoje de modo digno do Evangelho de Cristo. E não vamos conseguir viver de um modo digno do Evangelho de Cristo se estivermos vivendo um Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Não dá. Não dá mesmo. Então, a palavra é essa, é simples. Para que você e eu possamos entender na hora que devemos fazer. E ao fazermos isso, temos que fazer isso com responsabilidade e eficiência. Para fazer morrer o Evangelho pervertido que muitos estão fazendo hoje. Está dessa forma, pervertido mesmo. Então, isso não aconteceu, ou melhor, isso não está acontecendo apenas hoje, já começou lá no primeiro século. E eu vou ler um texto aqui que mostra essa verdade. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Olha o que está escrito aqui, ó. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Naquela época já existiam pessoas mal intencionadas que queriam perverter o Evangelho de Cristo. E isso estava perturbando a igreja, causando muitos males na igreja. O corpo de Cristo estava sendo muito afetado por aqueles que queriam perverter o Evangelho de Cristo. É o que está acontecendo hoje também, sem dúvida alguma. A mesma perturbação que está levando muitas pessoas hoje
a viverem de forma errada, de uma forma indigna em relação ao Evangelho de Cristo. Porque eles estão vivendo agora em meio a um Evangelho que muitos perverteram. Principalmente, é claro, pastores, bispos e apóstolos, que são os principais responsáveis por isso. Ou melhor, são os principais responsáveis e irresponsáveis por isso. Essa é a verdade. Então, o que Paulo fala aqui é bem sério. Ó. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Isso estava acontecendo lá naquela época. Hoje, a situação está muito mais grave do que naquela época. Porque muitos hoje, infelizmente, já foram totalmente contaminados pelo Evangelho pervertido. E a situação é essa, pessoal, sem dúvida alguma. Então, nós devemos fazer algo para mudar essa situação. Cabe a você e a mim agirmos para que esse mal possa ter um fim, um ponto final. É preciso fazer morrer o evangelho pervertido, que está pervertendo muitas vidas, está enganando muitas vidas, está fazendo elas acreditarem em coisas que não são certas segundo as Escrituras. E por elas acreditarem nisso e confiarem nesses enganos, digamos assim, elas não estão conseguindo mais viver de um modo digno do Evangelho de Cristo em tempo algum. Essa é a realidade que está acontecendo hoje, sem dúvida alguma. Então, agora eu vou ler aqui uma letra que eu escrevi algum tempo atrás, que se chama Teu Evangelho. Preste atenção nessa letra que tem a ver com o que eu estou falando aqui hoje. Então ela diz assim, ó. Teu Evangelho não se foi. Tu o revelou genuíno a mim. Vou defendê-lo por onde eu for, mesmo arriscando a minha vida. Todo o tempo em que eu viver, dele eu não vou me envergonhar, pois sei que ele é o teu poder, para que todo o que nele crê possa se salvar. Minha missão é fazer sua mensagem conhecida e ver a conversão do pecador, de quem o Evangelho de Cristo alcançou. Nas nações ele vai entrar, sobretudo em poder. Não há força que possa resistir ao Evangelho do Reino de Deus, que está dentro de mim para sempre. Debaixo do sol vão te anunciar, e em todo lugar se poderá ouvir que os que creram no Evangelho do Senhor, logo ao seu encontro irão subir, e que ninguém hoje que se tornou seu filho possa se afastar da esperança do Evangelho de Cristo. Então, pessoal, essa é uma letra muito importante e séria, porque ela tenta nos conscientizar do Evangelho do Senhor Jesus, que muitos hoje já perverteram. Então, sabendo disso, que o Evangelho está pervertido, o que devemos fazer? Devemos voltar para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Se quisermos chegar no final aprovados, por andarmos de um modo digno do Evangelho de Cristo, temos que fazer isso. Então, eu espero que essa mensagem possa surtir esse efeito na sua vida e também na minha. Porque nós somos a Igreja do Senhor Jesus, que não pode ser contaminada por evangelho pervertido em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje. A mensagem aqui foi muito simples e clara, e tem esse objetivo de conscientizar as pessoas hoje. Porque, de nossa parte, para com o Senhor Jesus, devemos pregar o Evangelho do Reino, como Ele nos mandou fazer. Então,
Vamos cumprir essa nossa responsabilidade vivendo o Evangelho genuíno, puro e simples. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.